E aí o último, em consequência disso, fizemos uma live para anunciar isso, etc. e tal, e eu fiz críticas duras ao presidente e fui processado. E aí o momento de eu ser processado por exercer a minha liberdade de expressão. E aí, claro, eu fiquei sabendo pela mídia do processo, fui atacado na rádio, na mídia, muito, muito, por uma mídia vendida, né, para o bolsonarismo. Mas eu recebi uma ligação da CGU, uns meses depois, dizendo, professor, tem um processo aqui contra o senhor, etc. Nós analisamos, nós não vimos nenhum indicativo de falta funcional que justificasse o pedido de suspensão ou de demissão. O pedido era de demissão minha de serviço público. Mas a gente vislumbra que a possibilidade de o senhor ter violado o artigo tal, tal, tal. Então a gente queria lhe propor o senhor assinar um termo de ajustamento de conduta. E aí é de matar, né? Porque tem um sentimento que é a indignação do inocente, que é um sentimento super conhecido no mundo jurídico, mas, por outro lado, tem a necessidade de reconhecer o momento de exceção que tu está vivendo. E aí a minha vontade era dizer para a pessoa da CGU, olha, eu tenho vergonha do papel que o senhor está se prestando a fazer, que o senhor jamais deveria me fazer essa ligação, eu tenho vergonha do senhor não ter dito para o seu chefe que o senhor não faria essa ligação, porque eu não deveria assinar nada, esse processo jamais deveria ter existido e vocês têm que arquivar isso independente do que eu falar. Mas conversei com os advogados, conversei com as pessoas e achei por bem arquivar o processo da mesma forma, mas através da assinatura do termo, porque o termo não envolve reconhecimento de culpa. Então, acho que foi uma decisão também madura e que também não esperavam. Então, eu trato esses 4 episódios como os episódios que mais me geraram assim desconforto ou necessidade de tomar decisões pessoalmente. E aí, sinceramente, em relação aos 4 episódios, eu, de uma forma ou de outra, eu me orgulho das minhas decisões. Então, eu acho que foram os momentos mais tensos para mim. Claro que aí eu poderia botar a CPI como 5º momento. Mas a CPI, eu não, sinceramente, ela não trouxe, além das questões de medo, etc., ela não trouxe nenhuma carga de dificuldade emocional, nada disso para mim. Eu estava muito tranquilo aquele dia, eu estava muito tranquilo naquela fase, porque eu ia lá falar de ciência. E para falar de ciência, eu ia me posicionar politicamente, mas eu ia lá falar de ciência, e para falar de ciência eu sempre fui tranquilo, estava tranquilo lá. Então, eu botaria aqueles 4 episódios mais marcantes ainda do que a CPI. Porque a CPI, para mim, foi como fazer o meu ofício diário. E, de uma forma ou de outra, saber que ao fazer o meu ofício diário, eu ainda ia ter a oportunidade de, como dizem os jovens, de jantar alguns senadores que mereciam ser jantados. Isso é quase como um bônus, assim, para alguém que tem uma mentalidade competitiva como eu sou um cara competitivo de natureza, tenho até um bônus aí. Então, a CPI eu encarei mais facilmente do que esses outros episódios que foram muito mais pesados para mim.